Meditações no Evangelho de Lucas, 18º dia. O mundo pelo qual João Batista se dirigia aos que o ouviam. Lucas 3, do 7 ao 14. Esses versículos dão uma amostra do que foi o ministério de João Batista. Trata-se de uma passagem da Escritura que sempre deve despertar o interesse do crente. O impacto tremendo que João Batista causou aos judeus, ainda que passageiro, fica bem evidente por muitas expressões encontradas nos evangelhos. O testemunho notável que Jesus deu a respeito de João Batista como o maior profeta dentre os nascidos de mulher é bem conhecido de todos os leitores da Bíblia. Desse modo, qual foi a grande característica do ministério dele? A essa pergunta, o capítulo que está diante de nós oferece uma resposta prática. Devemos notar, inicialmente, a santa intrepidez com que João Batista se dirigia às multidões que iam até ele para ser batizadas. Chamou-as de raça de víboras. Viu a podridão e a hipocrisia da profissão de fé que as multidões que o cercaram estavam fazendo e usou a linguagem adequada para descrever o caso. Não se deixou levar pelo sucesso, não se importava com quem iria sentir-se ofendido com suas palavras. A enfermidade espiritual dos que se apresentavam a ele era desesperadora e arraigada, e ele sabia que doenças graves só podem ser curadas com remédios fortes. Bom seria para a Igreja de Cristo se houvesse nestes últimos dias mais ministros que usassem a linguagem direta e franca de João Batista. Infelizmente, o púlpito cristão de nossos dias é notavelmente caracterizado por uma aversão mórbida à linguagem forte, um medo excessivo de ofender, uma recusa constante à conversa franca e direta, um linguajar desprovido de caridade sempre deve ser indubitavelmente reprovado. Todavia, não há o menor sinal de amor em agradar os incrédulos ao nos abster de mencionar seus vícios ou dar nomes suaves aos seus malditos pecados. Existem dois textos que têm sido esquecidos à exaustão pelos pregadores crentes. Um deles está escrito: ai de vós, quando todos vos louvarem. No outro, se agradasse ainda a homens, não seria servo de Cristo. A seguir, notemos quão claramente João Batista fala do perigo do inferno aos seus ouvintes. Ele lhes diz que há uma ira vindoura. Fala do machado do julgamento de Deus e de árvores infrutíferas sendo lançadas ao fogo. O tema inferno é sempre ofensivo à natureza humana. O ministro que fala muito sobre esse tema deve esperar receber a fama de grosseiro, violento, insensível e rigoroso. As pessoas apreciam ouvir temas leves, que lhes fale de paz e não de perigo. Porém, se quisermos causar algum bem às almas,
não podemos deixar esse assunto em segundo plano. Jesus, em seu ensino público, abordou esse tema com frequência. O Salvador amável, que de modo tão gracioso falou do caminho para o céu, também fez uso da linguagem mais clara possível para falar do caminho que conduz para o inferno. Tenhamos o cuidado de não ir além daquilo que está escrito e de não ser mais caridoso do que as próprias Escrituras. Que a linguagem de João Batista fique profundamente gravada em nossos corações. Que jamais nos envergonhemos de admitir nossa crença inabalável de que há uma ira vindoura para o impenitente e de que é tão possível a alguém perder-se quanto ser salvo. Não falar a esse respeito é trair as almas, é encorajá-las a permanecer na iniquidade e incentivá-las a abraçar em suas mentes o antigo engano satânico. É certo que não morrereis. Sem dúvida, nosso melhor amigo é aquele pastor que, honestamente, nos fala do perigo, alertando-nos como João Batista a fugir da ira vindoura. A pessoa nunca foge até que realmente veja que há motivo real de temor. Nunca procura o céu enquanto não é convencida de que há o risco de cair no inferno. O cristianismo que não fala do inferno não é o cristianismo de João Batista, nem do Senhor Jesus e de seus apóstolos. Notemos também como João Batista demonstra a inutilidade de um arrependimento que não é acompanhado de frutos na vida da pessoa. Ele disse às multidões que foram para ser batizadas: produzi, pois, frutos dignos do arrependimento. Disse-lhes que toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Essa é uma verdade que sempre deve ocupar um lugar de preeminência em nosso cristianismo. Nunca será demais dizer à nossa mente que conversas piedosas e confissões religiosas são totalmente vãs se não forem acompanhadas de obra e prática. Nada vale dizermos com nossos lábios que nos arrependemos se, ao mesmo tempo, não demonstramos isso por meio de nosso viver. Isso é mais que inútil. Aos poucos, cauteriza a nossa consciência, endurece o nosso coração. Dizer que nos entristecemos por nosso pecado não passa de hipocrisia, a não ser que demonstremos essa tristeza de forma prática, abandonando o pecado. A prática é a alma do arrependimento. Não fale simplesmente sobre o que uma pessoa diz a respeito do cristianismo. Antes, fale sobre o que ela faz. Salomão diz que meras palavras levam à penúria. Observemos a seguir como João Batista rejeitou a ideia comum de que, se você está ligado a uma pessoa santa, isso o salvará. Ele disse aos judeus: não comeceis a dizer entre vós mesmos: temos por pai Abraão, porque eu vos afirmo que dessas pedras Deus pode suscitar filhos a Abraão.
esse conceito está arraigado no coração das pessoas do mundo inteiro e é uma prova prática de nossa condição de corruptos e caídos. Em todas as eras da igreja, sempre houve milhares de pessoas que pensam que seriam aceitas por Deus por estarem ligadas a homens piedosos. Milhares viveram e morreram na cega ilusão de que, por se terem unido a pessoas piedosas, por meio de laços de sangue ou por estarem incluídas no rol de membros de uma igreja, poderiam ter esperança de que seriam salvas. Estabeleçamos para nós mesmos a verdade que o cristianismo que salva é algo individual. Trata-se de um fato que acontece entre a alma de cada um e Jesus. Nada nos adianta no último dia o fato de havermos sido membros da igreja de Lutero, ou de Calvino, ou de Cranmer, ou de Knox, ou de Wesley, ou de Wesley, ou de Whitefield. Nós temos fé igual a desses santos, cremos como eles creram, lutamos para viver como eles viveram e para seguir a Jesus como eles seguiram. Esses serão os únicos pontos de interesse para a nossa salvação. Será inútil para alguém o fato de ter corrido em suas veias o sangue de Abraão, se não teve a fé exercida por Abraão, nem praticou as obras de Abraão. Finalmente, observemos o sábio teste de sinceridade que João Batista aplicou à consciência das pessoas de várias classes que procuraram seu batismo. Ele ordenava a cada pessoa que se professava arrependida a começar por se desvencilhar dos pecados que mais a assediavam. A multidão egoísta devia começar a se mostrar mutuamente caridosa. Os publicanos não deveriam cobrar mais do que o estipulado. Os soldados não deveriam maltratar ninguém e deveriam contentar-se com o soldo que recebiam. Ele não quis dizer que, ao agir assim, as pessoas expiariam seus pecados e teriam paz com Deus, mas quis mostrar que, agindo dessa forma, as pessoas provariam estar sinceramente arrependidas. Deixemos essa passagem, levando conosco a profunda convicção da sabedoria que há nessa maneira de lidar com as almas, especialmente com as almas daqueles que estão começando a professar a vida cristã. Acima de tudo, vejamos aqui a maneira certa de nós mesmos provarmos nosso coração. Não devemos nos contentar em falar contra pecados que, por nosso temperamento natural, não nos seduzem, enquanto tratamos com brandura aqueles pecados que nos inclinamos. Deixemos os pecados que mais nos assediam. Contra eles, devemos direcionar nossos maiores esforços. Contra eles, devemos declarar guerra incessante. Os que são ricos abandonem os pecados dos ricos, e os pobres, os dos pobres. Que os jovens abandonem os pecados próprios da mocidade, e os velhos, os próprios da velhice. Esse é o primeiro passo para provar que estamos agindo
com sinceridade, ao começarmos a reconhecer o estado de nossa alma. Somos honestos? Somos sinceros? Se o somos, comecemos por analisar nossa casa, nosso íntimo. Até o próximo episódio.